Então vamos lá, galera, para os exercícios de capacitores esféricos, tá? Que não deu tempo de fazer na aula. Um videozinho só com exercícios aqui. Então, se tem alguma dúvida em alguma coisa, dá uma olhada nesse. O outro vídeo que está postado junto desse aqui, aí no Positivo On, da sequência da playlist de vocês, é o sobre capacitores de placas planas, tá bom? Então, o exercício 22.1. Duas esferas de raio 1 e raio 2, tais como R1 menor que R2, são eletricamente carregadas até o mesmo potencial. Se Q1 e Q2 forem as cargas das duas esferas, teremos, bom, a capacitância, a carga em relação à capacitância, né? Carga é a capacitância vezes o potencial. Ele fala que o potencial é o mesmo potencial eletrostático. Então, quanto maior o objeto, maior a tendência de ter cargas, de acumular cargas. Professor, como você sabe disso? Porque a capacitância é o raio sobre a constante. Então, no lugar desta capacitância, eu coloco raio sobre constante. Quem tem maior raio tem maior carga. Quem tem maior raio? 2. Então, ele terá maior carga. Tá? Então, o raio, a carga 2, é maior que a carga 1. Eu não posso falar se é 2 ou 3 vezes maior, porque eu não sei a proporção dos raios. Se o raio for 2 vezes maior, a carga é 2 vezes maior. Mas ele não fala isso. Então, eu só sei que a carga no corpo 2, na esfera 2, é maior que na esfera 1. O próximo exercício da apostila, antes dos outros dois que eu separei, de fora, né, que eu tinha comentado com vocês. Quando um capacitor de 10 microfarad, então a capacitância é 10 microfarad, que é 10 vezes 10 a menos 6 farad. É conectado a uma fonte de tensão de 100 volts. Qual a carga acumulada por esse capacitor em coulombs? Então, a carga é a capacitância vezes o potencial. A capacitância é 10 vezes 10 a menos 6 e o potencial é 100. A gente fica com 1000 vezes 10 a menos 6. Ou 1 vezes 10. Vou voltar 3 casas decimais. Então eu volto 3 casas e somo 3 no expoente para compensar. Então fica a menos 3 coulombs, que é a alternativa E de elefante. Tá? Então, capacitor sozinho é bem tranquilo. Os exercícios que eu foquei com vocês na aula foram desse tipo, tá? Em que eu tenho corpos em contato. Então vamos lá. Dois condutores metálicos e esféricos, 1 e 2, de raios. Então eu vou falar que o R1 é R e o R2 é 2 vezes o raio. De cargas elétricas iniciais. Então a carga inicial de 1 é mais 16Q. E a carga inicial do corpo 2 é menos 4Q. Estão isolados um do outro e também da vizinhança. Os dois condutores foram ligados por um fio condutor e em seguida desligados. Essa parte desligados aqui já não interessa, porque eles entraram em equilíbrio eletrostático. Após serem desligados e isolados novamente, as cargas elétricas são respectivamente. Bom, eu sei pela conservação de carga que a carga inicial do conjunto tem que ser igual à carga final do conjunto. A carga inicial eu já tenho aqui, mais 16Q menos 4Q. A carga final, eu vou usar a equação dos capacitores, que Q igual a CV ou E, ou não, né? E vou unir com a capacitância sendo igual ao raio sobre a constante. Então eu já vou substituir aqui direto. Então eu tenho que a carga final do corpo é o raio desse objeto sobre a constante vezes o potencial final. A mesma coisa para o outro objeto, para outra esfera. Bom, o potencial final é igual, porque eles entram em equilíbrio eletrostático. Então, esses termos aqui se repetem e eu vou pôr em evidência. Aqui eu tenho 12Q, que é igual
potencial final sobre a constante, que multiplica o raio 1 mais o raio 2. Vou continuar aqui em cima. Deixa eu ver se minha cabeça não vai cortar. 12Q igual ao potencial final dividido pela constante. E a soma dos raios é R mais 2R, que é 3R. Aqui vai ficar um pouquinho embaixo aqui, mas acho que dá para enxergar ainda, né? 3R. Bom, eu vou isolar o potencial final. O potencial final, então, é 12QK sobre 3R. O potencial final é 4QK sobre R. Esta é a informação do potencial final. Deixa eu pegar uma outra cor. Do potencial final. E aí, o que eu preciso saber? Eu preciso descobrir a carga final desses objetos. Então, eu vou apagar aqui. E eu vou calcular para o primeiro objeto. Porque se eu calcular primeiro, eu já descubro do segundo. Porque eu sei que a soma tem que dar 12, né? Que é mais 16 menos 4. Então, para o objeto 1, para a esfera 1, a capacitância... a carga é a capacitância vezes o potencial. Só que a capacitância é R sobre K. Então, vai ficar R sobre R1 sobre K vezes o potencial final. A carga final, então, de 1 é igual. O raio de 1 é R. O K é K. Deixa eu fazer um pouquinho menor para caber aqui. E o potencial final eu calculei. 4K QK sobre R. E aí agora é só cortar. Corta R, corta R, corta K. E a carga final do corpo 1, então, é de 4Q. Se a carga do corpo 1 é 4Q, para que dá 12, né? Aqui precisa ser 8Q. Tá? Professor, eu não confio. Então calcula. Coloca aqui carga final 2 igual 2 vezes o raio, porque o raio é dobrado, sobre K, vezes o potencial final, e você vai descobrir que é 8Q. Então a resposta certa é a C. Mais 4Q para o corpo 1 e mais 8Q. Porque a soma tem que dar 12. Por que tem que dar 12? Porque mais 16Q menos 4Q dá 12Q também. Ok? Esse é um pouco mais tranquilo que a gente fez em aula, né? E o último, do ITA, de 2002. Uma esfera metálica isolada de raio. Então, o raio 1 é de 0,1 metros. É carregada até atingir o potencial. Aqui eu estou usando V, ele está usando U, tá? 9 volts. Em seguida, ela é posta em contato com uma esfera metálica de raio 2 igual a 5 centímetros, que é 0,05 metros. Após atingir o equilíbrio, qual das alternativas descreve melhor a situação? Depois ele está perguntando os potenciais e as cargas finais. Então é basicamente a mistura dos exercícios que a gente fez de contato. Professor, o que é esse 1 sobre 4πε0? É a constante K. Tá? É um outro jeito de apresentar a constante K. Então vamos lá. Vamos calcular a carga desse aqui. Então a carga 1 é a capacitância vezes o potencial. Vou substituir na capacitância RK vezes o potencial. Então a carga 1 é o raio é 0,1. O potencial é 9 dividido pela constante 9, 10 a nona. Então a carga 1 é 0,9 dividido por 9, 10 a nona. Então a carga 1, aqui se eu fizer essa divisão, dá 0,1, né? Vezes 10 a menos 9. Ou seja, a carga 1 é 1 vezes 10 a menos 10 coulombs. É isso, né? Só confirmar aqui a minha divisão, porque agora eu fiquei com uma dúvida, mas eu acho que é isso mesmo. Exatamente, 0,1. A carga do corpo 2 está com 0. 0 de carga. Eu falo que o corpo está isolado,
tá? Cadê? Isolada, mas aqui a gente vai considerar que ele é neutro. Então, vamos descobrir o potencial final e a carga final do sistema. Bom, depois do contato, eu sei que a carga inicial de 1 mais a carga inicial de 2 é igual à carga final de 1 mais a carga final de 2. Este valor é 0. E a carga, aqui eu sei que vale 10 a menos 10. Aqui, no lugar dessas cargas, eu já vou substituir deste jeito a equação, tá? Já substituído ali no lugar da capacitância o R sobre o K. Então vai ficar o raio 1 sobre a constante vezes o potencial final, mais o raio 2, potencial final, sobre a constante. Como eles entram em equilíbrio eletrostático, o potencial e a constante aqui são iguais. Então eu vou puxar para frente. É igual. O potencial final, a constante é 9/10 a nona, que é igual, que multiplica, desculpa, a soma dos raios. Já vou multiplicar cruzado aqui, dá 9 vezes 10 a menos 1, que é o potencial final, que multiplica a soma dos raios 0,1 com 0,05, 0,15. Passo dividindo. O potencial final é 9, ou se você quiser já transformar aqui, né? 0,9 dividido por 0,15. Isso aqui é igual, vezes 2 dá 30, 6, né? O potencial final é de 6 volts. Não temos nenhum potencial de 6 volts e vamos para as alternativas. A carga total é igualmente dividida? Não, porque os tamanhos não são os mesmos. O potencial não será de 6 volts, não será de 4,5, será de 6 volts. Então sobram essas duas, a esfera maior e a esfera menor. Bom, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Tá vendo que 0,66, tá? Pensando que a carga total antes é 1/10 a menos 10. 0,66 é um valor maior de carga, tá? Se você for dividir entre dois corpos, se as duas respostas estão 0,66, tá? Significa que um dos corpos vai ficar com 0,66, o maior ou o menor. Quem fica com maior carga é o corpo maior, tá? Então eu sei, só pela análise das alternativas, que a carga final do corpo 1, que é maior, é de 0,66 vezes 10 a menos 10 coulombs. E a carga final do corpo 2 é 0,33 vezes 10 a menos 10. Pelas alternativas, eu sei, tá? Se eu não tivesse falado, eu teria que calcular. Professor, mas eu não confio. Eu não confio nessa situação aí de dar esse valor. Então, beleza. Então, eu vou calcular aqui para mostrar para vocês. Mas a gente espera, então, que o corpo maior tenha essa carga. Tá? Não tem como o corpo menor ter mais carga do que o corpo maior. Então, vamos lá. Vou apagar esse pedacinho aqui. E vou calcular já para o corpo maior, que é o quê? É o corpo 1. Então, a carga 1 é igual. Vou usar esta equação desse jeito aqui já, porque eu não calculei a capacitância, né? Que é o R1 sobre K vezes o potencial final. No caso aqui, que é a carga final. A carga 1 é igual. O raio é 0,1 metros. O potencial final é 6, dividido pela constante, que é 9 vezes 10 a nona. Deixa eu ver se não vai cortar. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui não vai cortar. Então, o Q1 final, se você faz essa conta, dá 0,6 dividido por 9, vai dar 0,00. Você vai fazer a conta aqui e vai dar certinho. 0,66 vezes 10 a menos 10 coulombs. Tá? Então, pelas alternativas, você já poupa essa continha roxa. Se analisar, porque o corpo maior tem que ter mais carga. Professor, eu não ia perceber isso. Aí você faz a conta, não tem problema, tá? A questão é que às vezes você ganha um tempo aqui razoável nessa resolução, tá bom? Então, jovens, de capacitores esféricos era isso. O outro videozinho é de capacitor plano e de alguns exercícios de capacitores planos fora de circuitos elétricos, que aí a gente vai estudar depois na aula da semana que vem, beleza? Então, até mais.